Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 8 de abril. Justiça mantém produtividade mesmo com pandemia e destina quase 200 milhões de reais para combater a Covid-19 no Brasil. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. A Advocacia Geral da União e Senado recorrem de decisão da Justiça Federal que bloqueou recursos do fundo partidário e eleitoral e liberou dinheiro para o combate à Covid-19. Conselho Nacional de Justiça aprova, por unanimidade, em sessão virtual, nota técnica contrária ao projeto de lei que trata da adoção direta de crianças. O Ministério Público Federal faz recomendações à Federação Brasileira dos Bancos e ao Banco Central para evitar filas e prevenir a contaminação pelo coronavírus nos bancos e lotéricas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a destinação de 32 milhões de reais ao estado do Acre para ações de combate ao novo coronavírus. O relator homologou proposta de ajuste apresentada pelo governo do estado para realocação de quantia recuperada pela Operação Lava Jato. Antes disso, o dinheiro seria encaminhado para as áreas da educação e do meio ambiente. De acordo com o ministro, a mudança não traz prejuízo a ações ou programas de governo em andamento, além de estar em conformidade com o interesse público. E o Conselho Nacional de Justiça aprovou, por unanimidade, em sessão virtual, nota técnica contrária ao projeto de lei que trata da adoção direta de crianças. A proposta está em tramitação no Senado Federal e já foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa da Casa. Pela proposta que está em análise no Senado, os pais biológicos poderão indicar quem irá receber a guarda da criança. O projeto estabelece alguns critérios, como a comprovação da amizade, da convivência e do conhecimento da família ou da pessoa doadora com quem irá adotar. Para as crianças com mais de 2 anos de idade, é exigida a comprovação do vínculo afetivo dela com a família ou a pessoa adotante. Esse processo, conhecido como adoção direta, recebeu manifestação contrária do Conselho Nacional de Justiça em nota técnica aprovada por unanimidade. De acordo com os conselheiros, o projeto agride o superior interesse da criança e do adolescente e subverte o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, além de impor maior dificuldade para o controle da venda de crianças no país. Segundo a relatora da nota técnica, conselheira Flávia Pessoa, o projeto não ataca o principal problema, que é encontrar famílias adotantes para crianças com mais de 8 anos de idade. O documento será encaminhado agora para as presidências do Senado, da Câmara e para a Advocacia Geral da União e o Ministério Público. O Conselho Nacional de Justiça divulgou o levantamento semanal sobre a atuação do Judiciário durante a pandemia do coronavírus. Os dados indicam que a Justiça manteve a produtividade e ainda destinou quase 200 milhões de reais para combater a Covid-19 no Brasil. O painel Produtividade Semanal do Poder Judiciário mostra que mais de 198 milhões de reais decorrentes de pagamentos de penas pecuniárias e de medidas alternativas durante a emergência de saúde pública foram destinados pela Justiça para o enfrentamento à Covid-19. A aplicação dos recursos está prevista numa resolução do CNJ e o dinheiro deve ser usado na compra de leitos, medicamentos e equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde. A maior parte dos recursos veio de decisões do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, 111 milhões de reais. Os tribunais do Paraná e Santa Catarina disponibilizaram 70 milhões de reais e a Justiça Federal, cerca de 17 milhões. Todas essas decisões que garantiam esse dinheiro foram tomadas durante o trabalho remoto de magistrados e servidores. Mesmo com as medidas de prevenção ao contágio com o novo coronavírus, o Judiciário mantém a produtividade. 1.300.000 processos foram julgados desde o início da adoção do trabalho remoto. Somente na última semana, quase 500.000 decisões foram tomadas por juízes e magistrados. A Advocacia Geral da União e o Senado pediram a suspensão de liminar que determinou o bloqueio dos fundos eleitoral e partidário. Sobre isso, nós conversamos agora com Karina Zucolotto, consultora jurídica da TV Justiça. Boa noite, Karina. Olá, Flávia. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, fundo eleitoral e fundo partidário
são os grandes temas de hoje. Mas para antes da gente falar um pouquinho da decisão do juiz da 4ª Vara Civil Federal aqui do Distrito Federal, vamos entender um pouquinho o que é esse fundo eleitoral, ou fundo de financiamento de campanha, e o fundo partidário. Ambos são fundos criados e previstos na legislação eleitoral. No caso do fundo eleitoral ou fundo de financiamento às campanhas, tratam-se de recursos públicos destinados aos candidatos a mandatos eletivos para que eles possam levar as suas propostas até os seus eleitores, e aí é distribuído entre os candidatos. No caso do fundo partidário, tratam-se de recursos oriundos de multas ou penalidades aplicadas aos partidos políticos, recursos obtidos de dotações orçamentárias, de doações privadas, enfim, são recursos que visam o funcionamento dos partidos políticos. E nesse ano, somados o fundo partidário com o fundo eleitoral, existem aproximadamente 3 bilhões de reais, que para o juiz da 4ª Vara Federal aqui do Distrito Federal devem ser aplicados no combate à pandemia decorrente do coronavírus. Segundo o juiz, uma decisão de apenas 2 laudas, proferida em sede de tutela antecipada em uma ação popular proposta por um advogado do Estado de São Paulo, ele entendeu que haviam motivos para que essa decisão fosse tomada. Então, ele argumentou que a pandemia é grave e alcança toda a humanidade, que essa crise econômica ela não é uma mera perspectiva, mas ela é algo real, concreto e não meramente uma perspectiva. São milhões de trabalhadores informais e autônomos que já experimentam os prejuízos trazidos, inclusive de naturezas alimentares para suas famílias e para eles mesmos, e que nessa crise econômica o fechamento do comércio gera, além da quebra, uma série de desempregos. Para o juiz, ele argumentou que manter incólume, intocáveis esses fundos, tanto eleitoral quanto partidário, representaria a violação de diversos princípios constitucionais, como o princípio da moralidade pública, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio princípios sociais do trabalho, da valorização do trabalho e da livre iniciativa, além de um objetivo fundamental da República, que é justamente a criação de uma sociedade solidária. Nesse sentido, determinou que houvesse o bloqueio desses valores para que os chefes do Poder Executivo pudessem utilizá-los no combate à pandemia causada pelo novo coronavírus. Como você disse, a Advocacia Geral da União interpôs recurso contra essa decisão, um pedido de suspensão de liminar, argumentando que a destinação desses valores está prevista nas hipóteses da lei e que, para modificar essa destinação, somente o Poder Legislativo poderia fazê-lo por meio de lei também, e que essa decisão do Poder Judiciário acabaria por violar um outro princípio constitucional, que é o princípio da independência e o da separação dos poderes. Estaria havendo, portanto, uma ingerência do Judiciário em assuntos que são da natureza do Poder Legislativo. Nesse mesmo sentido, também a mesa do Congresso Nacional interpôs recurso dizendo que não poderia haver essa ingerência, uma violação possível do princípio da separação dos poderes, e disse que os representantes do povo, tanto na Câmara como no Senado, estão discutindo os valores e a destinação desse fundo eleitoral e fundo partidário, e que qualquer tipo de destinação sem o consentimento do Congresso Nacional representaria ainda uma violação ao princípio da segurança jurídica. Esses são os destaques de hoje. Flávia, com você. Muito obrigada, Karina. E o Ministério da Saúde tem até sexta-feira para prestar esclarecimentos ao Ministério Público Federal sobre o relaxamento do distanciamento social em algumas cidades. De acordo com o boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde, a partir da próxima semana, algumas cidades brasileiras em que o número de infectados pelo novo coronavírus não tem afetado mais de 50% dos leitos disponíveis já poderiam iniciar a transição para o distanciamento social seletivo, em que apenas os grupos de risco permanecem isolados. O Ministério Público Federal pediu esclarecimentos ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre essa transição de regimes de distanciamento social. O órgão questionou
quais foram os embasamentos técnicos para a adoção da medida e também sobre a aquisição de testes para o diagnóstico do Covid-19 e quais serão os critérios de distribuição e realização de testagens pelo SUS. O Ministério da Saúde tem o prazo de 2 dias para prestar os esclarecimentos. E já são 800 mortes por Covid-19 no Brasil, segundo o balanço divulgado há pouco pelo Ministério da Saúde, e 15.927 casos confirmados da doença no país. A taxa de mortalidade é de 5% e o Pará registrou a primeira contaminação pela Covid-19 no sistema prisional. Ainda sobre o novo coronavírus, nós vamos atualizar agora o número de processos que chegaram aqui ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver aqui na tela, olha só, essa tela é atualizada de 5 em 5 minutos e ela mostra aqui que já são 801 processos. A grande maioria deles aparece aqui, olha, sobre habeas corpus. Quem quiser conferir pode clicar na página do stf.jus.br, vai no cantinho direito do banner e a tela estará sempre atualizada. Para acessar esse painel, como eu disse, é só acessar a página do stf.jus.br, no canto superior direito, sobre os processos da Covid-19. Bom, e daqui a pouco, o presidente do TST, ministra Cristina Peduzzi, suspende liminares que liberavam das atividades presenciais trabalhadores ferroviários e terceirizados da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. E a TV Justiça está exibindo programas especiais sobre o aniversário de 60 anos de Brasília, que vai ser comemorado no dia 21 deste mês. Estamos mostrando a história de personagens marcantes da capital federal, como Toninho de Souza, que foi morador da Vila Amauri, a cidade que ficou submersa com a construção do Lago Paranoá. Você vai ver em instantes. Justiça é tratar o outro com igualdade, sem discriminação, sem fazer distinção das pessoas. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso investe na capacitação de funcionários. A Escola dos Servidores desenvolveu a ferramenta Webinar, que fornece cursos e capacitação à distância nesses tempos de Covid-19. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso não parou suas atividades e não parará. Nesse sentido, a Escola dos Servidores está proporcionando, através de uma ferramenta denominada Webinar, os cursos e capacitações à distância. Nesse momento, estamos principalmente focando no módulo criminal do PJE. O módulo criminal do PJE é essencial para que nós possamos reduzir o volume de processos físicos que atualmente ingressam no Poder Judiciário. Nesse momento em que o home office é a forma de trabalho de todos os servidores, magistrados e colaboradores, essencial que todos se capacitem no módulo criminal para que possamos utilizar essa ferramenta de modo a evitar riscos de contágio com o comparecimento nos fóruns nesse período. Eu agradeço a todos pelo empenho e pelo esforço que vem sendo feito e deixo aqui, novamente, o meu pedido para que todos participem das capacitações. As capacitações estão sendo direcionadas aos servidores, magistrados, advogados, enfim, ao público interno e ao público externo. Solicito que entrem em contato com a Escola do Servidor, busquem o cronograma de capacitação e busquem até o cronograma de implementação do módulo criminal nas respectivas comarcas. Deixo aqui um abraço e a certeza de que passaremos por essa crise e sairemos fortalecidos. E a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu investigação contra o aplicativo de reuniões por videoconferência, o Zoom. Muito popular durante a crise provocada pela pandemia do coronavírus, o aplicativo Zoom vai ter que esclarecer como é feito o tratamento dos dados dos usuários. A Secretaria Nacional do Consumidor quer saber se há o compartilhamento de informações junto ao Facebook a cada momento em que os usuários acessam o aplicativo e se também há um direcionamento de anúncios, propagandas feitas aos usuários. O prazo para os esclarecimentos é de até 10 dias. Se a empresa não se manifestar, poderá ser aberto um processo administrativo, além da cobrança de multa.
Como uma maneira de fomentar a economia neste período de quarentena, o governo liberou um novo saque do FGTS. A medida provisória que libera o saque extraordinário de até R$ 1.045 de contas ativas e inativas foi publicada nesta terça-feira. Os saques começam em 15 de junho e vão até 31 de dezembro. A Caixa Econômica Federal adiantou que eles serão feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, em cronograma que ainda será divulgado. E todos os 60 milhões de trabalhadores que têm conta no fundo vão ser beneficiados. A expectativa do Ministério da Economia é que sejam sacados cerca de 36 bilhões de reais. A medida também acaba com o fundo PIS/PASEP, que agora passa a ser administrado pelo FGTS. Como se trata de uma medida provisória, ela passa a valer imediatamente, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso em 120 dias. Por causa da pandemia, o Legislativo editou um ato para que as MPs passem mais rapidamente pela Câmara e pelo Senado durante esse período, com tramitação de apenas 16 dias. E o Superior Tribunal de Justiça substituiu prisão preventiva de Dario Messer por prisão domiciliar. Ele faz parte do grupo de risco da pandemia da Covid-19. O doleiro foi preso ano passado durante a Operação Lava Jato pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido dólares no exterior pela venda ilegal de pedras preciosas e semi-preciosas. A defesa de Dario Messer fez o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando que ele tem 61 anos, é hipertenso, fumante e foi submetido a uma cirurgia para a retirada de melanomas, o que o inclui no grupo de risco da pandemia. A defesa ainda argumentou que o réu esteve internado em março em um hospital que registrou casos da doença. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, considerou que os crimes atribuídos ao doleiro não envolveram violência ou grave ameaça e acolheu o pedido seguindo uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça pela reavaliação das prisões provisórias, especialmente nos casos de pacientes do grupo de risco. Messer deverá ficar em regime domiciliar com monitoramento eletrônico, pelo menos até o julgamento do mérito do habeas corpus no STJ. A Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro anulou a suspensão de contratos de trabalho entre uma empresa de segurança e seus empregados. A decisão do juiz Francisco Montenegro Neto tem como base liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que determinou que a redução salarial por acordo individual só terá efeito se validada por sindicatos de trabalhadores. Ainda segundo o juiz, a empresa de vigilância suspendeu unilateralmente os contratos, sem qualquer negociação ou comunicado prévio. E a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Cristina Peduzzi, suspendeu liminares que liberavam das atividades presenciais trabalhadores ferroviários e terceirizados da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A determinação se referia aos profissionais incluídos em grupos de risco de contágio da Covid-19. As obrigações impostas pelo regional haviam sido definidas em dissídio coletivo de natureza jurídica, o que contraria a jurisprudência do TST. As liminares haviam sido deferidas pela vice-presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista. Além de liberarem profissionais do grupo de risco do trabalho presencial, obrigavam o fornecimento de material de proteção tanto aos ferroviários quanto aos terceirizados da CPTM. A determinação fixava ainda multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento. As liminares, no entanto, foram suspensas pela presidente do Tribunal Superior do Trabalho. A ministra Cristina Peduzzi observou que as obrigações foram determinadas em dissídio coletivo de natureza jurídica e, por isso, não poderiam implicar condenação. A presidente do TST também destacou que os processos foram ajuizados por sindicatos que representam trabalhadores das empresas ferroviárias e, dessa forma, não têm legitimidade para representar os empregados terceirizados. Outro ponto considerado pela ministra é que uma das empresas afetadas pelas liminares é pública. Assim, a multa imposta representaria impacto no orçamento do Estado em um momento em que todos os esforços financeiros estão direcionados para o combate à pandemia. Com esses fundamentos, a ministra Cristina Peduzzi suspendeu os efeitos das liminares até que haja decisão definitiva. A seguir, o Ministério Público Federal recomenda à Federação Brasileira dos Bancos e ao Banco Central evitar filas e prevenir a contaminação pelo coronavírus nos bancos e lotéricas. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. Uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça está facilitando a vida de pessoas trans. Voltamos já.
Justiça é cumprimento da lei, da ordem, fazer o que é certo. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, está coordenando o grupo de trabalho instituído pelo CNJ para elaborar parecer sobre a realização de videoconferência da Justiça Criminal. O ministro explicou por telefone como está sendo o trabalho. A equipe já começou a atuar e deve entregar até o dia 30 de maio um parecer técnico e também propostas de atos normativos que possam ser formalizados posteriormente pelo Conselho Nacional de Justiça para orientar o uso da videoconferência no Brasil. A primeira ideia é coletar uma informação geral, saber como a justiça brasileira num todo ela trabalha com a videoconferência, se a videoconferência está sendo utilizada com assiduidade, em que condições, em que circunstâncias, e de posse dessas informações, definir alguns critérios, talvez, quanto ao seu uso, ou seja, estabelecer alguns princípios que devem ser aplicados à justiça como um todo. O Código de Processo Penal delimita situações em que a videoconferência pode ser utilizada pelo juiz em interrogatórios. Mas o ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, explicou que esse tema ainda gera muitas dúvidas e debates. Isso porque parte da doutrina entende que a videoconferência só pode ser utilizada em situações excepcionais. Mas, ao mesmo tempo, há uma parte que defende a videoconferência como meio eficaz e ágil para acelerar o processo, em especial penal. A preocupação do grupo de trabalho aqui é regular de uma forma uniforme o uso da videoconferência, ou seja, em toda a justiça brasileira. Ou seja, estabelecer princípios, estabelecer limites, estabelecer algumas regras gerais que deverão ser seguidas e obedecidas pelos diversos tribunais, tanto pela Justiça Estadual como pela Justiça Federal, quando do uso da videoconferência. O Ministério Público Federal enviou ofícios à Federação Brasileira dos Bancos e ao Banco Central com recomendações para evitar filas e prevenir a contaminação pelo coronavírus nos bancos e lotéricas. A preocupação do Ministério Público Federal é que, com a redução do horário de atendimento das agências, ocorra maior concentração de pessoas nas filas aguardando atendimento. Nos ofícios, o MPF pede que os bancos e lotéricas sigam as práticas indicadas pelas autoridades sanitárias em todo o Brasil. Entre as recomendações estão a disponibilização de um funcionário com equipamento de proteção individual adequado do lado de fora dos estabelecimentos, pelo menos 1 hora antes da abertura, para ordenar a fila e distribuir senhas. A implementação de distância mínima obrigatória de 1,5 metro entre os consumidores nas filas e dentro das agências. O atendimento preferencial restrito ao pagamento de benefícios previdenciários e sociais. E a abertura das agências 1 hora antes do horário normal, exclusivamente para atendimento de idosos. Tudo isso para evitar a propagação do Covid-19. Nos documentos, o MPF destaca ainda que as medidas de segurança estão sendo atualizadas diariamente a partir das determinações oficiais da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e das decisões administrativas do governo. Embora muitas atividades tenham precisado parar por causa da pandemia do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça registrou que o Judiciário continua focado para ajudar a minimizar os efeitos da Covid-19 no Brasil. Confira essas e outras ações dos tribunais do país com a repórter Fernanda Porto. O balanço do Conselho Nacional de Justiça indica que no período de 16 de março a 5 de abril, o Poder Judiciário priorizou o julgamento de ações que viabilizam o repasse de recursos para a contenção do novo coronavírus. A maior parte dos valores liberados em todos os estados brasileiros e também na esfera federal é de prestação pecuniária e atende recomendação do CNJ. E uma dessas decisões foi aqui, no Distrito Federal. A Justiça negou o pedido de isenção de impostos às cervejarias no prazo de 90 dias. O pedido foi feito pela cervejaria Petrópolis, dos estados da Bahia, Pernambuco e Goiás, com alegação de efeitos causados pela pandemia. Ao julgar o caso, o entendimento da Justiça do Distrito Federal é de que não houve comprovação de prejuízos na produção e distribuição da empresa.
Já no Rio de Janeiro foi concedida liminar que permite a volta do funcionamento de lojas de conveniências em postos de combustíveis, na cidade de Niterói. Mas a decisão destaca que continua proibida a aglomeração de pessoas e ainda limita a entrada de 2 pessoas por vez nos estabelecimentos comerciais nos postos de combustíveis. E uma última notícia: o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu liminar de reintegração de posse de áreas ocupadas por tribo indígena Pataxó, no município de Prado, na Bahia. O Ministério Público Federal havia entrado com recurso contra a ordem da Justiça baiana. Segundo o MPF, a medida provocaria danos irreversíveis à subsistência da comunidade indígena. O presidente do STF atendeu ao pedido e considerou, entre outros aspectos, o delicado contexto existente na região, marcado por conflitos envolvendo as comunidades indígenas e não índios. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. E não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp 61 99260 6116. Uma ótima noite para você.